Olá, meu nome é Hiroto e eu estou aqui para apresentar um trabalho de circuitos integrados digitais. Bom, a primeira etapa do projeto consiste em criar algumas portas lógicas, né? Entre elas, nós temos a porta NOR. Essas portas lógicas elas vão ser de fundamental importância na construção de alguns flip-flops, por exemplo, né? Bom, eu vou lá aqui na janela desse slide, né? Explicar um pouquinho rapidamente como que é né, a porta, a porta NOR, que ela seria basicamente a negação da porta lógica NOR. Eu até coloquei no canto inferior esquerdo, no canto superior direito, né, um pouco da tabela da verdade, mas vou pular um pouco essa parte e começar a falar mais da explicação dela no, com referência até mesmo ao projeto, né? Mas fazendo uma referência aos inversores CMOS, temos que nesse caso, né, o PUP ele opera normalmente em nível lógico alto e que para realizar isso fizemos um circuito em série, né, onde faremos uma operação de multiplicação e queremos que quando colocar o nível lógico baixo no A, né, o nosso PMOS vai funcionar lá e passará a corrente no nosso VCC até o nosso M1. Né? E o nosso NMOS não funcionará como já de se esperar. O B, se colocarmos o nível lógico baixo, ele fará tudo novamente até desativar o NMOS. Mas se alterar as entradas de A ou B para 1, nós vamos desativar o nosso pull up e ativamos o pull down, né, de tal forma que o nosso dreno ocorra. Na questão do gráfico, né, onde nós temos aí a saída dos sinais, é só para fazer, né, justamente para justificar aquela tabela da verdade que eu coloquei lá no começo, um pouco de como que está o funcionamento desse desse nosso circuito. E basicamente a entrada de A sendo 1, o B é 1, né? E o único momento que temos a saída 1 é quando A e B são iguais a zero, satisfazendo aquela questão, né, de como que funciona a porta lógica do NOR. Pois bem, né? Nós vamos aqui um comportamento, né, agora de uma porta NOR de três entradas, né, e ela ainda vai carregar a essência da anterior, né? Então, só que, né, para três entradas, né, nesse caso, apenas quando o nosso POAP estiver funcionando com nível lógico baixo, teremos um nível lógico alto, né? E o padrão se repete conforme naquelas imagens anteriores, né? Onde adicionamos um par de transistor em paralelo com a parte inferior e em série com a parte de cima. E temos um dreno ligado no source. Isso faz com que nosso comprimento do canal, né, seja aumentando. Né? E na prática anterior, balancear para casar. Agora terei que balancear novamente o meu W. E basicamente, fazendo assim em relação àquela questão do gráfico, né, o único momento que a saída for 1 é quando as entradas, né, forem zero. Bom, né, já a porta NAND, ela seria basicamente a inversa da nossa porta lógica NAND, sendo também contrária à porta NOR. Né? Só temos a nossa saída, né? A nossa saída vai ser zero só quando o nosso pull down está operando. Todo o resto, sempre que o pop, né? Sempre que o pop nós teremos a saída igual a 1. Né? E digamos que a lógica persiste de tal forma que todas as entradas estejam em pull down e para isso colocar tudo em série. Se a entrada for zero, um dos PMOS vai estar funcionando e passar a corrente em Y. E ativando todos os NMOS, eles vão, a energia que tiver de Y vai acabar acessar o nosso GND. Né? E no gráfico, nós percebemos que, nos sinais, né, percebamos que agora que o único momento que a saída tiver com um sinal baixo é quando o sinal das entradas forem em alta. E na NAND de três entradas repete o mesmo padrão, onde praticamente adicionamos um par de transistor para a nova entrada. Né? E o único momento de saída zero é quando as entradas tiverem um nível lógico alto. Né? E basicamente é isso. Agora vamos para a parte aí dos flip-flops. Né? E o primeiro flip-flop que vamos apresentar, né, é o flip-flop aí do 7 reset, né? E ele acaba utilizando uma memória, né, mesmo sendo rústica, uma memória que vai ser útil para algumas aplicações, né? E um exemplo para ilustrar isso é que quando eu tenho um valor de S, que é o nosso set, e eu tenho uma saída 1, e quando temos o valor de R, que é o nosso reset, eu tenho a minha saída para 0, um detalhe é que quando ambos têm o nível 0, eles retornam com a realimitação
do valor salvo, né? Mas quando ambos, né, estejam com o sinal 1, o meu set e o reset ele se torna inconsistente. Se eu coloco um valor alto em S para setar e colocar 0 no meu reset, eu terei passando na minha NAND 1 em 1. A gente sabe, né, pelas portas lógicas anteriores, que acaba sendo igual a 0. No reset, sendo 0 e o valor do clock sendo 0, temos que a operação entre elas, né, na NAND dá 1. Logo, alimentamos em 0 vem do S. E no fim, nós temos que Q barrado é 0 e o Q é 1. E isso, com base na porta NAND, nós temos esse seguinte gráfico, né? Podemos ver que o clock em azul ele diz sempre que o valor do clock é 1 na saída que é 1. E quando temos o valor de 7 com o valor de clock 1, nós temos o valor de nível lógico 1. E já o flip-flop JK, ele é bem semelhante ao set reset, mas agora teremos um detalhe, né? Quando o JK forem iguais a 1, teremos um valor da inversa dele. No circuito, nós podemos ver que usamos uma NAND. Realimentamos a nossa porta lógica NAND de 3, né? Tirando isso, o funcionamento é bem semelhante com o set reset, né? O padrão ainda se repete. Porém, quando temos o Q1 e o Q barrados, né? O Q1 e o Q barrado serão iguais justamente porque o Q barrado é da saída anterior, né? Então, é bem semelhante mesmo com o flip-flop do set reset. E o flip-flop do tipo T, ele é, né, basicamente nós temos o mesmo bit na entrada, né, que ele é 01, né? Então, o que eu estou fazendo é isolar as possibilidades anteriores, fazendo uma ligação com o J, o cara anterior, e pegando quando eles tiverem o mesmo nível lógico, né? No gráfico, notamos que todas as minhas entradas sejam iguais, do tipo T, e todas elas terão uma resposta baseada no QA e no Q barrado. Claro, né, com o clock. Bom, agora, né, nós estamos falando agora sobre o flip-flop do tipo D, e ele faz a mesma coisa, né, muito parecido. O único, porém, a única diferença é que eu estou invertendo, né, colocando um inversor, que vocês podem ver aí no circuito, né, as minhas entradas. E podemos notar na imagem que a limitação das entradas é, né, como eu disse antes, com esse triângulozinho aí, né, no começo, né. E já no gráfico, né, o que acontece, né? Eu farei com que a saída de Q seja 1 e aqui seja 0. Né? E eu estou falando aqui, mas é complicado, né? Porque nossa setinha do meu mouse acaba não aparecendo. Mas na parte vermelha, né, na entrada, nós podemos notar que quando estiver com nível lógico alto, eu ainda terei o meu valor como saída igual a 0. Justamente por causa daquela influência daquele inversor. E, pois bem, agora nós chegamos no flip-flop servo, né, onde nós temos aí, de imediato, batendo o olho, a gente tem uns circuitos, né, 8 circuitos lógicos, mais um inversor. Os 4 primeiros na parte superior, eles são o nosso JK, sendo esses circuitos o nosso mestre. O mestre, né, quando o clock está a 1, podemos colocar qualquer valor no set reset que ele vai salvar no flip-flop. Porém, ele não ainda, né, ele ainda não vai setar o valor. Ele só é setado quando o meu clock cai para 0. Sendo assim, ele ativa o nosso slave, o nosso escravo, que é a nossa parte inferior. Nela podemos perceber um sistema de set e reset. Quando o sinal cai para 0, o que ela estava na memória do mestre, o escravo vai setar aquele valor do mestre, né? Então, o clock estiver 0, pode escrever qualquer valor que ele só vai guardar o que estiver como 1. E por fim, né, nós temos, né, o nosso LET. Né? No caso, nós estamos utilizando um LET SR, que é um dispositivo de memória e ele consegue armazenar no mínimo bits de informação. Né? Consegue desencadear eles e consegue também armazenar mais bits, né? Criando mais contadores e tal. No caso do LET SR, nós temos um dispositivo com essa tal aí configuração, como pode ver na imagem. Né? Bom, a, na outra, né, nesse próximo slide, nós temos um sistema aqui nesse circuito que a gente podemos ver, um sistema de realimentação cruzada. E basicamente temos um set e um reset, em que quando temos um no set e 0 no reset, a saída nós temos 1, né? E no que barrado nós teremos 0. E quando temos 1 no reset e 0 no set, né, teremos 0 na saída e o que barrado é 1. E ele chama dispositivo de memória porque o estado anterior ele acaba sendo mantido. Só que nesses casos específicos do LET,
em um ao mesmo tempo, né? Teremos uma situação aí de indeterminação. Não é à toa que utiliza o JK no sistema, né, usando uma espécie de toggle, né, toggle em pronúncia, que ele consegue, né, inverter o estado anterior. E com isso a gente finaliza a apresentação, sendo o último delas, nosso, depois dos flip-flops, o LED.